House flipping dá dinheiro mesmo? Bom, hoje eu vou te explicar 4 itens que você precisa analisar na hora de comprar um imóvel para reformar e revender mais caro, que se você não prestar atenção, você pode estar fazendo um péssimo negócio e talvez matando toda a tua possibilidade de ganhar dinheiro e de lucrar com esse teu investimento. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna Maidel, eu sou arquiteta, especialista na compra de imóveis e eu tô aqui para te ajudar a entender como comprar um melhor imóvel e não cair nas ciladas do mercado imobiliário. Então fica aqui comigo e presta atenção, porque esses pontos relacionados ao house flipping são cruciais. Inclusive o 4º item, eu nunca vi ninguém falando a respeito disso e se você errar nesse item, sinto muito, mas talvez esse teu imóvel nem venda. E aí o que você vai contabilizar é 2 prejuízos, o de você ter reformado e ainda por cima você ter que pagar esse imóvel por muito tempo até você conseguir vender ele. E o primeiro item é um clássico, que é a condição do condomínio onde você vai comprar esse teu imóvel. Porque não adianta nada você reformar um imóvel e da porta para dentro ele tá super bonitinho, super legal, super atualizado e da porta para fora o condomínio tá péssimo. Quem nunca viu um condomínio que foi totalmente abandonado ao longo dos anos? É isso que acontece em alguns casos que a gente vê por aí de house flipping. A pessoa reforma um imóvel, deixa ele super bonitinho, só que ele não vende, justamente porque o restante do condomínio não está condizente com esse interior do apartamento. Então, não é que o condomínio precise estar completamente reformado, mas a gente precisa sim que esse condomínio ele esteja dentro de parâmetros mínimos de manutenção. Então ele não precisa ser o condomínio mais arrumado do mundo, mas ele também não pode ser um condomínio completamente abandonado. Para isso, é necessário que você analise as áreas comuns desse condomínio, é necessário que você analise como é que tá a pintura, como é que estão os acabamentos. E se você quiser, existe um vídeo que eu fiz aqui sobre o que você precisa analisar em um condomínio antes de comprar esse imóvel. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo, se você quiser assistir ele também. E o segundo item diz respeito também a esse condomínio, que é a taxa de condomínio, que nada mais é do que o quanto você vai ter de gasto mensal para pagar esse condomínio. Muitas vezes isso também é esquecido por quem compra para reformar o apartamento, porque fica muito ali naquele cálculo do quanto eu comprei, quanto que eu vou pagar um metro quadrado e a quanto eu vou conseguir vender depois da reforma, qual vai ser o meu custo da reforma, fica ali essa cabeça nessa conta ali desses dados gerais e esquece de ver alguns dados periféricos. E um dado periférico muito importante é o valor mensal do condomínio. Por quê? Porque condomínios que têm um valor muito alto, muito acima daquilo que vem sendo praticado na região, muito acima do que deveria ser para o que esse condomínio entrega. Por quê? Porque a gente sabe que um condomínio mais antigo, geralmente ele não tem muita entrega, então ele não tem muita área comum, às vezes ele não tem uma piscina, ele não tem muito a oferecer. Mas se esse condomínio tá tão caro quanto um outro imóvel que tem mais segurança, que tem mais equipe ou que às vezes tem mais área comum, isso aí já é um impedimento de você dizer, opa, peraí, esse condomínio tá muito caro e aí talvez esse imóvel ele não tá vendendo justamente por conta disso, justamente porque as pessoas estão entendendo que vai ser muito caro, o custo fixo para morar nesse imóvel é muito caro. E aí se você não vê isso, você se danou. Quer dizer, a não ser que quem vai comprar também nem preste atenção nisso, mas eu recomendo que todo mundo acesse a jornada do imóvel e tenha noção desses custos e de todos os elementos extra, todas as burocracias, todos os pormenores que estão envolvidos na compra de um bom imóvel e que fazem com que você consiga lucrar com ele ou não lucrar nada com ele. E o terceiro item é um clássico de quem acaba se empolgando em todo esse processo de reforma. Então, às vezes você compra um imóvel e você pensa, eu vou reformar ele, vou deixar o mais lindo possível, vou deixar do jeito que eu gostaria que ele fosse para vender ele num house flipping, né? Numa reforma para venda. E você acaba cometendo 2 possíveis erros. O primeiro, do excesso de personalização. Você acaba personalizando demais, colocando ali itens que você gostaria de ter, que você acha bonito, mas que muitas vezes estão relacionados ao teu gosto pessoal. Então, aqui é necessário que você mantenha os gostos mais neutros. Piso, vamos colocar um piso mais branquinho, um acetinadozinho, vamos colocar talvez um cinza, imitando um pouco um cimento queimado. Vamos colocar um amadeirado? Quais são os tons de amadeirado que são mais vendidos no mercado? Então aqui vale o bom senso de colocar aquilo que é básico, fazer uma reforma básica. E o segundo erro dentro dessa categoria é o de você querer colocar
itens que estão um pouco acima do padrão esperado para aquele imóvel. Então, por exemplo, vou reformar um imóvel que é popular. Ah, mas eu quero fazer ele top, vai ficar maravilhoso. E aí você acaba comprando lá uma torneira que é de aço inoxidável, você compra uma cuba para cozinha que é uma cuba que tem um recorte diferenciado, você vai pagar R$2.000, enquanto uma outra mais básica você vai pagar R$400. Para você colocar num imóvel onde esses acabamentos talvez não sejam um diferencial e não façam com que o preço desse imóvel suba. Então a gente precisa estar adequado, não só aos gostos mais básicos, assim, dessa reforma, né, os gostos que a população em geral vai achar adequado, como também em relação ao padrão de acabamento que você vai trazer nesse imóvel. Ah, é um imóvel de mais alto padrão e eu vou fazer esse processo de reforma? Aí sim, talvez caiba um material um pouco melhor. Mas isso só no caso de um imóvel de mais alto padrão. Agora, se você está trabalhando em um imóvel de médio padrão, mais baixo padrão, não tem problema. Não tem problema você comprar uma cerâmica que seja um pouco menor. Então faz muito sentido você analisar qual é o contexto do teu público-alvo que vai comprar esse imóvel, qual é o possível comprador, e analisar se ele vai pagar mais por isso que você está colocando ou não, porque a diferença no custo é grande. E aí o último item, que eu não vejo as pessoas falarem por aí, mas que é essencial, é a questão da análise da localização desse imóvel. Então, o que a gente sabe, via de regra? Via de regra, o house flipping, ele é o imóvel com potencial para reforma e lucro em cima dessa reforma, ele é um imóvel que está bem localizado. Por quê? As áreas mais centrais da cidade geralmente são aquelas que receberam investimento antes e, por consequência, a gente tem prédios ali que já estão ali com 30 anos, 40 anos, 50 anos, a depender da situação de cada cidade. Mas que, também por conta disso, às vezes são regiões que já estão obsoletas. Então, presta muita atenção nisso. A questão da localização do house flipping, ela é essencial, ela é primordial. Por quê? Às vezes você diz, não, mas é localizado no centro. É o centro da cidade, é ótimo. Mas não é bem assim. Por quê? Porque às vezes essa região já passou por uma deteriorização. Ele já tá um pouco abandonado. A região onde esse imóvel tá já tá concentrando um outro tipo de público, um outro tipo de população que não é exatamente aquela que tem o poder aquisitivo que você quer para comprar o teu imóvel. Então, esse ponto é crucial, entender o que acontece ali, qual que é o contexto da região, qual é o público dessa região, especialmente como está a segurança dessa região. Por quê? Como às vezes ela é uma região consolidada da cidade, ela já recebeu esses investimentos há muitos anos atrás e hoje ela recebe poucos investimentos na manutenção desse espaço, porque ele já é um espaço consolidado ali e às vezes outras pessoas foram se apropriando e desvalorizando esse espaço, fazendo com que, muitas vezes, o investimento público, ele também esteja migrando para outras regiões da cidade, justamente porque nessas outras regiões vem surgindo os empreendimentos novos, e uma coisa puxa a outra. A primeira iniciativa privada puxa, que constrói alguns arranha-céus, alguns prédios, alguns condomínios, alguns empreendimentos em uma determinada região e puxa o investimento público para que esse espaço seja condizente, o espaço privado e o público estejam conversando dentro do mesmo nível, ou o contrário também acontece. Então, a prefeitura, algum setor público quer aumentar os investimentos em uma determinada região. Melhoram a infraestrutura, melhoram uma série de coisas, criam parques, criam outros elementos e com isso você tem investimento privado também, fazendo com que essas regiões centrais, essas regiões que às vezes a gente tem esses prédios mais antiguinhos, se tornem regiões mais abandonadas. Então, aqui é crucial entender. E existe um pormenor aí, que é o seguinte: se você compra um imóvel numa região dessas que já está abandonada, às vezes ela já está dominada pelo crime, ela já não é uma região tão segura, existem várias coisas que acontecem ali, às vezes durante um período do dia, à noite, enfim, que fazem com que ali não seja mais um lugar legal para morar, mas se essa região passar por novos investimentos em revitalização urbana, aí sim você tem uma carta na manga. Como, por exemplo, o que aconteceu na região do High Line, em Nova York, que passou por uma grande reforma urbana, transformou toda essa ferrovia abandonada em um grande parque, ou ainda com uma região no contorno de um rio, de um córregozinho, em Seul, na Coreia do Sul, que também foi retirado todo o asfalto, todo o concreto que tinha tampando esse rio, e esse rio se transformou em um grande parque urbano. O que aconteceu nessas duas regiões, nessas duas cidades? Essa reforma urbana, esse novo olhar público para esse local, esse novo investimento, fez com que todo esse espaço se valorizasse.
e, consequentemente, fez com que esses imóveis ganhassem muito mais valor, os imóveis desse entorno ganhassem muito mais valor. Então, se isso vai acontecer, aí sim, aí você tem a possibilidade de não só ganhar com a tua reforma, como também ganhar em cima dessa nova perspectiva que a cidade vai dar, essa nova visão que a cidade vai dar para esse local onde esse imóvel tá. Ou seja, para a gente concluir, o house flipping sim tem um grande potencial de dar lucro, mas apenas se você conseguir fazer uma boa compra desse imóvel. E para isso é importante que você consiga entender exatamente o que você está comprando. E é para isso que existe a jornada do imóvel. A jornada do imóvel é uma metodologia que eu desenvolvi a fim de ajudar compradores de imóveis a entender e reconhecer todos os itens que influenciam no preço final desse imóvel e compreender se esse imóvel é adequado para a finalidade que você deseja ou não, e se ele tem um potencial de valorização ou não no futuro. Se você quer conhecer mais sobre a jornada do imóvel, acesse o link aqui na descrição, no finalzinho da descrição desse vídeo, ok? E se você gostou desse conteúdo, você já curte ele e também se inscreve no canal para saber muito mais sobre investimentos imobiliários e arquitetura.